Boa noite a todos e a todas. Eu sou Chico Daniel, gerente de programas da TV Brasil, aqui em Brasília, e vou apresentar para vocês esse evento de lançamento dos filmes da 4ª edição do DOC TV. O DOC TV, para quem não sabe, é o programa de fomento à produção e teledifusão do documentário brasileiro. Então, essa é a nossa 4ª edição, e hoje aqui a gente vai ter algumas palavras importantes e vamos ter também alguma amostra do que se faz nessa área, e também temos aqui a presença dos documentários vencedores dessa edição, o que é um prestígio para todos nós, e é um prestígio para Brasília, que é um polo de cinema cada vez mais reconhecido. É possível perceber que o evento atraiu aqui realizadores, produtores, trabalhadores das mais diversas funções do setor audiovisual. Também vejo estudantes de cinema. Eu já descobri, já me informaram, inclusive, que tem aqui gente que concorreu à edição do DOC TV, não venceu, mas está aqui também prestigiando o evento, o que é muito bom. Temos jornalistas, radialistas, e o pessoal percebendo, mostrando interesse na vitalidade crescente desse setor audiovisual aqui no Distrito Federal. Bom, agradecemos a presença de todos vocês. Antes de prosseguir, então, eu quero chamar para a mesa os nossos convidados. A nossa mesa, que é uma mesa informal, né? Então, gostaria de chamar o representante do Ministério da Cultura, Otávio Pieranti, coordenador-geral de TV e plataformas digitais da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Por gentileza, Otávio. O representante da Secretaria de Cultura do Governo do Distrito Federal, Fernando Adolfo, que é assessor especial do secretário de Cultura do GDF. A representante da TV Brasil, Helena Chagas, diretora de jornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Helena, por gentileza. A representante da ABPEC, Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, a cineasta Ana Carina de Carvalho. E o representante da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, Pedro Lacerda, presidente da Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo. Pedro, por gentileza. O programa DOC TV, ele tem buscado, nesse tempo de existência dele, tem buscado, basicamente, a regionalização da produção de documentários, a articulação de um circuito nacional de teledifusão e a criação de ambientes de mercado para o documentário brasileiro. Então, para falar sobre esse grande momento que vive o DOC TV, nós vamos começar ouvindo agora a cineasta Ana Carina de Carvalho, representante da ABPEC. Aliás, a Ana Carina, por gentileza, Ana, vem aqui falar com a gente. A Ana Carina está em plena fase dupla de realizações, né? Não sei se vocês estão notando, uma já está visível nos 4 meses de gestação e a outra, a realização também está a caminho. Como é que é o nome do filme, Carina? Angélica Acorrentada. Boa noite a todos. Eu não estou aqui para falar de cinema, e sim representando a Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, a ABPEC. Eu sou coordenadora, em nome do presidente Antônio Aquiles e do nosso gerente executivo Marco Antônio Coelho, que também é coordenador-geral do DOC TV. É uma grande honra para a ABPEC ser gestora, juntamente, depois do selado o convênio com o Ministério da Cultura, gerir esse programa maravilhoso, que desde 2003 apresenta para a população brasileira filmes de qualidade. E quando a ficção começa a se tornar realidade, é hora de fazer documentários, né? Então, vamos mostrar a nossa cara para o Brasil inteiro. Através da rede pública de televisão. A ABPEC conta com 21 emissoras, a rede DOC TV com 27. Então, a ABPEC tem essa meta também, de chegar sabendo mesmo que Rondônia ou Amapá ainda não tem outorga de TV educativa, a gente espera chegar nos 27 estados.
assim como o Doc TV. Muito obrigada a todos. Obrigado, Karina. Bom, agora nós vamos ouvir os nossos anfitriões, porque a Biblioteca Nacional, que nós estamos, faz parte da Secretaria de Cultura do governo do GDF. Mas, antes de dar a palavra ao Fernando Adolfo, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Antônio Miranda e a toda a equipe da Biblioteca Nacional de Brasília. Nosso muito obrigado. Com a palavra... Merece aplausos, é verdade. Com a palavra, o Fernando Adolfo, que é um grande parceiro do cinema e da gente aqui do Doc TV. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabenizar, né, os nossos cineastas brasilienses, Barbieri, Marcelinho Dias e Ardilei, pela essa grande conquista. O Doc TV já é um sucesso absoluto. Eu acho que a sua criação em 2003 incentivou não só a produção do documentário em Brasília, está aí o resultado, mas em todas as regiões do Brasil. A TV pública, eu acho que surgiu no momento, é uma necessidade vertente. Países de grande, com cinema comercial, como os Estados Unidos, a Holanda, a França, a TV pública é uma realidade. Eu acho que no Brasil ela poderá também ser competitiva. A gente sabe que é difícil. Eu sou um assíduo, assisto o Doc TV e sei que já tem uma grande audiência, converso com muita gente. Então, eu acho que a Secretaria de Cultura, além de parabenizar aos nossos cineastas e, evidentemente, apoiar essa grande iniciativa do Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual, que, com uma brilhante ideia, criou esse grande projeto, que é um conteúdo importantíssimo para a TV pública no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Fernando Adolfo. Bom, essa semana, né, desta semana, quando começa a exibição do Doc TV, até maio de 2010, os telespectadores da TV pública de todo o Brasil vão poder assistir 55 documentários inéditos, ou seja, um ano de programação, até um pouquinho mais de um ano de programação. Não é pouco, gente, não é pouco. Poucos países do mundo têm essa estrutura na TV pública de colocar o cinema dentro da TV. Aliás, falar de TV pública e falar de como é que se faz TV pública cada vez melhor, agora eu passo a palavra à jornalista Helena Chagas, diretora de jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação, representante da TV Brasil, uma das grandes parceiras desse Doc TV. Helena, por gentileza. Gente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Para nós, da TV Brasil, é um grande prazer estar aqui, porque esse tipo de evento ele serve para a gente reafirmar o nosso compromisso com o cinema, com a produção audiovisual, com o espaço que a TV Brasil tem destinado e pretende continuar destinando de uma forma cada vez maior à produção independente nacional. Nós entendemos que uma das principais missões da TV pública é dar espaço à produção audiovisual independente. Então, isso aqui, quer dizer, nós já encontramos o Doc TV como um programa bem sucedido e consolidado, né? E nós vamos fazer tudo na EBC para que ele seja um programa cada vez mais forte. E aqueles programas eu acho que já é uma coisa irreversível, né? Que mesmo que mude o governo, mude pessoas, não tem mais como você recuar na medida em que a produção independente vai crescendo no rastro desse programa. Eu queria muito, então, parabenizar muito o Ministério da Cultura, todos os demais parceiros aqui, por ter levado essa iniciativa adiante. Essa parceria para nós é muito importante. E só agregando um pouquinho, o que isso representa em termos de televisão, e de televisão pública. Aqui em Brasília, por exemplo, nós estamos com 3 documentários. Um deles é sobre a terceira divisão do futebol,
Os dois outros são sobre dois grandes artistas que têm uma presença aqui na cidade, o Galeno, o Glênio Bianchetti, a quem eu presto minha homenagem presente aqui. Enfim, são produções que a gente veria isso na TV comercial, talvez, a gente veria, mais difícil, né? Então, o que representa o DOC TV para nós, enquanto TV pública? Representa a oportunidade de levar ao público, porque a nossa TV ela foi feita para servir ao cidadão e não para vender alguma coisa a um consumidor qualquer. E esse tipo de programa foi feito para levar ao público o olhar alternativo, um olhar diferente do que se vê no resto da mídia, do circuitão aí comercial. Então, eu acho que essa é uma função muito importante da gente. A outra dimensão desse programa, que foi regionalizado, eu vejo que em cada estado você tem, é você levar o Brasil para o Brasil, que também é uma missão da TV Brasil, né? Você faz o documentário local, mas você veicula ele no âmbito nacional. Então, também é uma missão, a gente tenta fazer isso nos nossos noticiários, mas é claro que é uma dimensão muito pequena, né? Muito menor. E agora, abrindo janelas, espaços na programação para a diversificação regional, a programação independente, eu acho que a gente está cumprindo o nosso papel e a gente está, sobretudo, dando espaço ao novo, né? E eu acho que é para isso que a gente existe. Tá? Muito obrigada. Tá? Obrigado, Helena. A Helena falou uma coisa importante, né? Da política pública, que é o DOC TV, é tão consolidado, e pelo menos eu acho que a gente pensa assim, que acho que fica difícil querer acabar com o DOC TV, né? Vai ficar difícil. Acho que se consolidou como uma política pública vencedora. Não é? Bom, eu queria registrar aqui algumas presenças que são importantes, que são parceiros, companheiros, que prestigiam o evento. O Vanderlei Silva, diretor do Polo de Cinema e Vídeo da Secretaria de Cultura, o Ulisses Riddle e a Wanda, da TV Suprem, o Adilson Ruiz, que é diretor de programas e projetos da Secretaria do Audiovisual, o Leonardo Fortes, da TV Mais, a Raquel e o Marcos Vinícius, do Ministério da Justiça, e o pessoal do Ponto Brasil, que eu acho que merece um olhar atento. Quem não conhece, espero que tenha oportunidade de conhecer. O Ponto Brasil, ele passa na programação da TV Brasil. E aí, quem se interessa pela área de cinema e audiovisual deve prestar bem atenção, um olhar muito atento ao que é o Ponto Brasil. O pessoal está aí, muito obrigado pela presença. Bom, desde o início do DOC TV, desde a primeira edição, o DOC TV atraiu o interesse de todo o setor audiovisual, no Brasil inteiro, mas atraiu principalmente os documentaristas. E talvez quem possa melhor falar para a gente sobre o porquê disso, o motivo disso, seja o cineasta Pedro Lacerda, que eu peço que venha aqui falar umas palavras para a gente, que representa a ABD, que é o grande parceiro nacional do DOC TV, e que preside aqui a Associação Brasiliense de Cinema e Vídeo. Pedro Lacerda, por gentileza. Bom, gente, boa noite. Principalmente aos nossos colegas cineastas, né, que eu vejo aqui, tanta gente, né? A gente vai falando depois das outras pessoas e chega à conclusão que deveria pensar como pensava o Odorico Paraguaçu, que dizia que ele devia ter decorado um discurso para falar de improviso aqui. Mas é importante a gente... Quer dizer, não tenho palavras para falar da satisfação que a gente tem, que a ABD Nacional e a BCV, quer dizer, a satisfação que a gente tem de ser parceiro, de ser patrocinador, vamos dizer assim, do DOC TV. Porque muito difícil hoje, está impossível, vou dizer, você perguntar no Brasil inteiro se alguém nunca viu o DOC TV. Difícil alguém que não tenha visto. O DOC TV é um sucesso e nós da ABD, da BCV, até acreditamos que o DOC TV não está pronto, assim como também acreditamos que a TV pública no Brasil ainda não está pronta.
Esse é um processo, estamos todos em processo de amadurecimento, de crescimento, de discussão, de debate, porque, infelizmente, a gente não é unanimidade. Tem muita gente ainda, por interesses diversos, vamos dizer assim, que é contra a TV pública. As TVs comerciais no Brasil, elas são concessões, mas precisava ser parceira da gente, e são televisões, são TVs que são competentes no que fazem, mas é preciso que elas compreendam que o que chega, o que elas levam à nossa população ainda não é o suficiente. E esse trabalho que a TV pública tem que fazer, começa a fazer no Brasil, é muito importante para todos nós brasileiros. E eu espero que o DocTV, o 10º DocTV, a gente esteja comemorando, porque nós estamos no 4º, no 10º eu quero estar lá. Bom, quero parabenizar, assim, cumprimentar com muita força os nossos 3 representantes de Brasília, o Marcelo Dias, o Adilei Queiroz e o Barbieri, porque são pessoas, aqui em Brasília, quando a gente falar em documentários, assim, são pessoas que todo mundo sabe que são documentaristas de verdade. São pessoas de muita credibilidade, são pessoas que, pelo que já fizeram, a gente tem muita expectativa, eu não vi, eu acho que ninguém viu ainda os trabalhos dessas pessoas, mas a gente espera, a gente já sabe que é trabalho de muita qualidade, parabéns. A gente torce para que Brasília, o ano que vem, suba para 5 prêmios, em vez de ficar nos 3, é o nosso desejo, e porque Brasília tem demanda para isso, tem mão de obra para isso, nós temos cineastas para isso, nós temos gente, enfim, porque a nossa profissão é muito itinerante, viu, gente? Às vezes a gente faz um documentário, um filme hoje, vai fazer outro daqui a 10 anos. E tem umas pessoas que têm que dar aula, outras pessoas têm que sobreviver de várias outras atividades. Para finalizar, para não tomar muito tempo, nós vivemos em processo de discussão também nas nossas associações, tanto na ABCV quanto na ABD Nacional. E, fruto disso, nós temos um documento aqui, não é crítica não, tá, gente? São sugestões, são pontos que a gente acha importantes para o crescimento, para o amadurecimento do DocTV, porque o DocTV é um sucesso, mas ele precisa cada vez mais se firmar no Brasil, porque é a cara do nosso povo que aparece no DocTV. Então, eu vou entregar esse documento, é muito importante, porque demoramos muito tempo para fazer, são 11 pontinhos, mas são 11 pontos importantes que a gente acha que é muito importante para o aprofundamento das discussões do DocTV no país inteiro. Obrigado a vocês. Vou passar aqui ao Chico, tá, gente? Obrigado, Pedro. Eu acho que, sem ver o conteúdo, a gente adivinha que tem aqui uma série de sugestões, provavelmente muito interessantes, para a gente aperfeiçoar o projeto, o programa DocTV, entendeu? E ele, na verdade, ele foi construído já com uma série de sugestões do setor, né? Ele existe graças ao empenho do setor em criar um projeto que permitisse essa parceria tão frutífera entre o cinema e a TV pública. Então, eu tenho certeza que os parceiros realizadores vão se debruçar com muita calma sobre essas ideias aqui e certamente vão abrir um canal de debates para a gente ver o que pode ser aprofundado nisso aí. Eu queria falar alguma coisa da engenharia do DocTV, porque eu acho que é uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci o DocTV. Eu estava na antiga Radiobras, quando eu conheci o DocTV. E eu tive a honra de participar de uma comissão e tive a honra de organizar uma das edições, né, a parte da TV pública, né. E o que chamava a atenção, desde do primeiro DocTV, era a engenharia financeira. As TVs públicas de cada estado, a maior parte delas nunca teve muito recurso, né, e uma série de limitações, além dos recursos financeiros, uma série de limitações técnicas e até mesmo políticas. Então, dizia assim, mas como que a TV pública vai ser parceira? Aí o projeto que veio da seguinte forma: o Ministério da Cultura põe 80% e cada TV pública põe 20%. Aí você bota 20%
para um filme e recebe uma carteira completa, com filmes para um ano inteiro. Entendeu? E cada ano vai aumentando essa carteira, porque você passa a ter direito de exibir também os dos anos anteriores. Ou seja, é uma engenharia financeira, é um modelo de negócio que merece todos os elogios. Então, e é para falar um pouco mais do DocTV, que nasceu dentro do Ministério da Cultura, da Secretaria do Audiovisual, eu quero ouvir agora o representante do Ministério da Cultura, Otávio Pierante, que é coordenador geral de TV e plataformas digitais da Secretaria do Audiovisual. Otávio, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Além de parabenizar os 3 documentários premiados aqui em Brasília e os seus autores, e além de agradecer as entidades parceiras, a BPEC, EBC, Via TV Brasil, demais emissoras educativas, demais parceiros do DocTV, eu quero ressaltar que esse programa, o DocTV, é motivo de orgulho da Secretaria do Audiovisual e de todo o Ministério da Cultura. Hoje o DocTV, como a Helena colocou bem, é um programa irreversível. Na verdade, ele é muito mais do que um programa e muito mais do que um fruto de uma política pública. Hoje o DocTV é a certeza de bons documentários, de bons produtos para a televisão pública brasileira, de uma visão de todas as visões sobre o Brasil, ou de todas as visões possíveis, claro, todas as visões possíveis sobre os mais diferentes temas, e esse é um dos grandes valores do DocTV hoje. A gente poder mostrar o Brasil para o brasileiro, para aquele brasileiro que não conhece o país por inteiro, como poucos de nós conhecemos, e poder mostrar todo esse país encantador para a sociedade brasileira. Essa é uma das grandes virtudes do DocTV. E, na verdade, o DocTV não pode ser entendido fora da realidade de investimentos no fomento à produção independente. E aí eu parabenizo todos os produtores independentes do país e gostaria de ressaltar que o DocTV é apenas uma de tantas outras ações que a Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura, tem buscado desenvolver no que se refere à produção independente. Eu cito algumas de uma forma muito rápida. O DocTV, como o Chico realçou bem, consideramos esse modelo de programa um bom modelo, e esse modelo começa a ser exportado e gerar filhotes no próprio âmbito do Ministério da Cultura. O DocTV Iberoamérica vem aí, o DocTV CPLP vem aí, o Anima TV, que é o programa de fomento à animação brasileira, a produtos de animação para televisão, já está sendo desenvolvido. No fim desse ano começa a primeira temporada dos pilotos, então o DocTV já gera esses filhotes. Um outro ponto importante, Canal da Cultura. O Canal da Cultura, que entra no ar em julho de 2010, a previsão é essa, junto com os canais das entidades parceiras. O Canal da Cultura abre uma faixa importante para a produção independente. E a gente tem falado sempre que a produção independente é um dos 3 pilares do Canal da Cultura. Um pilar são os programas fomentados pelo Ministério da Cultura. Um segundo pilar, o acervo do Ministério da Cultura. Quando eu falo do Ministério da Cultura, eu estou falando de todas as unidades do Ministério da Cultura. E o terceiro pilar é a produção independente. Sem a produção independente e sem a participação da sociedade brasileira, o Canal da Cultura não é viável. E a gente conta com a produção independente nesse canal. Um outro ponto que eu quero destacar é uma audiência pública que vai acontecer no dia 18 de junho, agora, numa quinta-feira, aqui no Ministério da Cultura, às 14h30. É uma audiência pública aberta a todos os interessados, e eu acredito que toda a produção independente brasileira é interessada no tema. É uma audiência pública para tratar do credenciamento de programadoras de canais independentes para a TV a cabo. Quanto mais programadores independentes, e quanto mais programadores que lidam com a produção independente de uma forma apropriada, mais espaço a produção independente desse país tem. Então é importante que toda a produção independente se faça presente. E um terceiro e último ponto, na verdade um quarto e último ponto dessas ações que eu gostaria de ressaltar é a Conferência Nacional de Comunicação. Os senhores devem estar acompanhando que a Conferência Nacional de Comunicação será realizada em dezembro desse ano. Antes vão acontecer etapas estaduais. É importante que a produção independente se estruture e se organize para estar presente nas etapas estaduais, tente viabilizar delegados, tente viabilizar propostas para se fazer presente também na conferência no fim do ano, na etapa nacional. O Ministério da Cultura se coloca como parceiro da produção independente, acho que isso fica claro pelas próprias ações da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, e não só da Secretaria do Audiovisual, como de outras unidades do Ministério da Cultura. Agradeço a participação de todos no DocTV, agradeço mais uma vez as entidades parceiras. Espero que em breve a gente possa fazer mais um evento para falar
do 5º Doc TV, do 6º, do 7º e do 1000º. É isso. Muito obrigado a todos. Uma boa série a todos. São 55 documentários, a programação para o ano todo, como bem realçado pelo Chico. Esses 55 se somam a mais de 100 anteriores, totalizando 170. Eu acho que temos aí um bom manancial de documentários, um bom acervo e uma produção crescente, cada vez mais forte, cada vez mais interessante de documentários no país. Um bom Doc TV a todos. Obrigado, Otávio. Bom, agora nós vamos mudar o ritmo do evento. A gente falou, todo mundo falou coisas importantes, etc., mas, assim, para quem não sabe, os 3 diretores estão aqui hoje. E mais, alguns dos personagens, dos protagonistas dos documentários estão aqui hoje. Eu acho que é a primeira vez no Doc TV que a gente consegue fazer essa reunião tão bonita, realmente, tão interessante. Então, para contar um pouco do que foi a construção desse Doc TV 4 e mostrar para vocês alguma coisa do que foi feito, eu quero chamar aqui, para me substituir por alguns momentos aqui, a pessoa que tocou, em nome da TV Brasil, tocou o ano inteiro esse trabalho, que foi o produtor da TV Brasil, o Henrique Crasto. Peço que o Henrique venha aqui. Eu quero que o Henrique apresente. Esse é o guerreiro. Eu quero que o Henrique conte para vocês como que foi o trabalho que ele estruturou e a parceria, aquela do dia a dia mesmo, aquela efetiva, com cada um dos realizadores que concorreu e depois, na sequência, com cada um dos 3 realizadores que estão aqui. E que vão subir também, ele vai chamar aí, vocês vão... Quem não conhece vai conhecer e vai saber como é que eles produziram. Eu passo a palavra para o Henrique. Então, primeiro eu queria agradecer a vocês, todos presentes, e eu vou fazer um pouco aqui um preview do processo de realização do Doc TV 4, que é esse processo de realização, ele passa por várias etapas. Ou seja, em abril e maio do ano passado, entre abril e maio, foi quando se iniciou o Doc TV 4, através da Oficina de Planejamento Executivo e da composição institucional dos polos estaduais. No final de maio, que começa a etapa de seleção, foi quando aconteceu o concurso do Doc TV, e o interessante é que é o seguinte, que antes do concurso existe uma oficina, a gente faz um evento de lançamento do concurso, e existe uma oficina antes do concurso de formatação do projeto, para que o projeto chegue bem redondinho, na mão de quem vai selecionar os projetos. Depois da etapa ainda na etapa de seleção, tem, claro, a seleção dos documentários, que nós tivemos 3 premiados, que já foi dito aqui, e aí depois daí passa a etapa de contratação, que é onde os autores e produtores apresentam documentação e tal, toda essa coisa, aí é tudo checado, porque se tiver alguma coisa errada é capaz até de o projeto não acontecer e tal. Depois tem a etapa de formação, onde acontecem algumas oficinas, que é como a de desenvolvimento de projetos e a de desenho criativo de produção, e aí cai na etapa de produção, que a etapa de produção são 4 etapas, né? A de produção. A primeira etapa é a de preparação, a segunda etapa é a de gravação, a terceira é de edição e a última de finalização. E cada etapa você recebe o valor parcelado, ou seja, ele tem que apresentar sempre uns documentos comprovando que aquela etapa foi feita para receber o valor para a próxima etapa. E depois... e aí cai aqui a última etapa de produção, é esse evento aqui, que aí a gente parte para a distribuição dos documentários, que é a exibição na Rede TV, que vai ser estreada amanhã, na TV Brasil, aqui no DF, às 23 horas, com O Caminho do Meio, de André Amparo. E aí o seguinte, eu vou pedir para o pessoal apagar todas as luzes. Eu só peço só uma coisa, antes de apagar a luz, como nós vamos mostrar aqui, eu pediria que os nossos ilustres convidados ocupassem o primeiro lugar aqui, a primeira fila,
para poder assistir também, se eles não vão conseguir assistir, né? Uma coisa importante que o Henrique está falando, que esse controle, esse cronograma rígido de execução e distribuição dos recursos conforme o cronograma, esse cronograma garante que até hoje os filmes aqui do DocTV do Distrito Federal, todos eles foram realizados, finalizados e exibidos. Henrique, pode continuar. O que vale a pena ressaltar aqui é o seguinte, o que a gente vai apresentar aqui são vídeos resumos dos documentários, porque cada documentário tem 52 minutos, e eu acho que ele não merece uma apresentação assim, num telão aqui, inteira, num espaço não adequado de áudio e vídeo para a exibição completa. Então, a gente vai apresentar a gente vai começar com o filme Bianchetti, do Renato Barbieri, e que a empresa produtora foi a Videografia, e a gente vai apresentar agora 5 minutos. Eu queria pedir para apagar as luzes todas. Glênio Bianchetti é um grande pintor, um grande professor e uma pessoa absolutamente incomum, daquelas raras que alguns têm o privilégio de conhecer. A coerência de Glênio Bianchetti é que deve ser, sobretudo, louvada. Em 1945, que eu decidi ser artista, né? Eu fazia todo o campo da gravura, todas as técnicas possíveis. Desde gravura, desde litografia, serigrafia, gravura em metal, xilogravura. A gente já pensava sair de Porto Alegre, porque o Glênio achava que ele ia ficar um pintor, vamos dizer, municipal. Me incomodava demais a luz de Brasília, mas em compensação, a luz de Brasília fez com que a minha cor se abrisse, se iluminasse. O grande segredo de Glênio está naquilo que mais se vê, na cor. A luminosidade presente no quadro não vem de fora. Ela não é um elemento alheio à pintura. A luminosidade permanece inerente à própria cor e mostra uma intensidade surpreendente na força de sua própria imanência.
a gente vê que ele é mais do que tudo um produto dele próprio, uma evolução pessoal, né? Porque há um elo sutil na obra dele que une do primeiro trabalho ao último, né? A gente já sente lá uma unidade, independentemente das tendências, porque tenha passado, sempre houve esse sentido da obra dele, impactante, né? Que acabou nessa síntese que ele tem hoje. Então, eu vou chamar aqui agora o Renato Barbieri e que ele venha também com os seus convidados aqui. Se ele quiser trazer aqui no palco, esteja à vontade. Bom, boa noite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Então, nós vimos aqui 5 minutos agora do documentário, né, que vai ter 52 minutos. Eu queria agradecer as palavras que foram faladas aqui. Eu acho que é muito importante, realmente, o DocTV. Me permitiu, a minha equipe, mergulhar na vida do Glênio Bianchetti, que é esse grande pintor, né, de envergadura internacional, né, com uma arte tocante, enfim. E esse mergulho, né, na obra do Bianchetti é que possibilitou fazer um documentário digno. Quer dizer, o Glênio, a Helema e toda a família, e todos os amigos e todos os especialistas na obra de Glênio Bianchetti se abriram seus baús, né, e que permitiu a gente se aprofundar nesse tema tão rico, né, de um artista, no pensamento do artista, na obra do artista, né, e no contexto do artista. Então, o filme trata basicamente disso, né. O Glênio está aqui, né, a Helema está aqui também. Eu queria convidar o Glênio aqui, por favor, Glênio. Desculpa, eu sei que o Glênio não gosta de falar, ele gosta de pintar. Mas, por favor, Glênio. Que não vai falar, mas, enfim, e outra coisa que eu queria ressaltar, além de agradecer essa abertura incrível, né, que a gente teve, porque é uma coisa fazer documentário, você pode fazer, eu assim, caracterizo o documentário como uma cebola, né, você pode filmar a casca da cebola e você pode penetrar as camadas da cebola. Se a realidade não te permite você penetrar essas camadas, você fica na casca. E a gente teve essa oportunidade de ir fundo, né, na obra do Bianchetti, né, uma abertura muito grande, e eles trabalharam para isso. A gente deu trabalho para eles, né, não é só que a gente trabalhou, a gente deu muito trabalho para o Glênio, para a Helema, para toda a família. Então, esse trabalho conjunto é que permite a gente construir um trabalho digno, enfim, e que eu acredito que vocês vão gostar. Trabalho completo. Eu acho importante também ressaltar que Brasília, Glênio, você que tem um trabalho internacional, da sua obra é vendida fora do Brasil, a Brasília permite esse mercado das embaixadas, né, que estão aqui, então é uma característica de Brasília, né? E Brasília já nasce também com um signo internacional, não é, do Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Altos Bucão e Anísio Teixeira, enfim, tanta gente que tem um pensamento universal e que criou a UNB, que nasce também em cima de um pensamento universal, né, universalista. E
eu me sinto muito à vontade de fazer documentário, né? Desde que eu decidi vir para Brasília, exatamente porque eu queria sair de São Paulo e procurava uma cidade de envergadura, que fosse possível fazer cinema, né? Não dá para ir para uma cidade do interior. E eu encontrei em Brasília não só essa oportunidade, como encontro aqui uma abundância de talentos, né? Jovens talentos, pessoas com mais idade, que são talentos incríveis, né? E que estão aqui. Então, a gente tem condições de fazer cinema em Brasília, né? Pela questão da música, da direção de arte, do roteiro, da pesquisa, da produção. Em todos os campos da produção, a gente encontra talentos em Brasília, né? E a gente tem uma equipe muito forte aqui e tem muitos talentos. Então, isso é muito importante, né? Nos dá muita... Porque cinema é lugar que o mundo fala isso, mas cinema é uma arte de equipe. Quer dizer, você não faz cinema sozinho, né? Se não fosse uma equipe muito competente, eu não teria condições de levantar um filme. Então, queria agradecer aqui o Paulo Eduardo Barbosa, que assina roteiro e assina assistente de direção, junto com o Vitor Leonardi, a Andréa Fenzel, que faz direção de produção, o Valdir de Pina, que fez a segunda unidade da direção de fotografia e também a imagem na finalização, a equipe do Estúdio 13, na pessoa do Micael, o Lucas Coelho fez a direção de arte, essa abertura que nós vimos agora no final, a equipe da T3 está aí, não? A equipe da T3 está ali, são grandes talentos da música também, que tem trabalhado conosco já há esse é o quarto trabalho que a gente faz juntos, documentário, que também é comandada pelo Neto e pelo Pedro Scartesini e pelo Luiz Olivieri. Então, queria agradecer vocês todos. Vou passar a palavra para o Glênio, que eu sei que ele não quer falar mesmo. Uma palavra, Glênio, por favor. Fala como é que foi fazer o documentário lá. Boa noite. Acontece que a gente trabalhou esse tempo todo junto, mas acho que valeu a pena, né? Muito. Muito. Eu tive a oportunidade de filmar um quadro de grandes dimensões, o Glênio faz quase grandes dimensões, e eu pintei do começo ao fim. É muito curioso filmar um quadro do começo ao fim, porque a gente vê a superfície do quadro também, né? E aí eu filmei as camadas do quadro, né? E como esse homem trabalha, isso que é impressionante, porque não faz um quadro com o pé nas costas, né? É 95% transpiração mesmo, se não é chavão, é 5% de inspiração, 95% de inspiração, e o Glênio com 81 anos, carregando o quadro, e trabalho físico mesmo, eu achei incrível. Isso está registrado no filme, não está aqui nesses 5 minutos, mas está no filme. Valeu a pena porque eu aprendi a fazer cinema e ele aprendeu a pintar. Obrigado, então. Então, agora eu quero chamar aqui... Não, agora vamos assistir ao vídeo Galeno Curumim Arteiro, de Marcelo Dias. Aqui foi um período muito importante, né, assim, de total liberdade, né, mais livre, né, do que passariam, sem compromisso, sem preocupação, e era só se divertir, brincar, né, nadar, uma criança feliz. E essa ponte aqui, ela representa muita coisa. Pô, depois de 42 anos, voltei a mergulhar aqui no Pontal, né? Isso é bom demais. Quando eu volto a Parnaíba, assim, eu como adulto, eu vou assim, né? Eu vou de encontro aos meus fantasmas, né?
desenterrar os meus brinquedos. E eu me sinto muito bem quando eu estou ali, né, principalmente ali no Delta, na ilha. Para mim é uma coisa assim, muito fantástica. A primeira vez que meu pai veio a Brasília foi em 60. E eu conversando com meu pai, ele sempre teve o sonho, né, de ir. Quando começou a cidade, ele quis vir, mas o pai dele não deixou. Eu ouvia falar muito, né, na cidade, né, da construção de Brasília, e ele veio. Aí depois, eu lembro que a gente, sim, né, meu pai conversando com minha mãe e com os vizinhos lá, que eles iam numa cidade para conhecer, que era o local para onde nós, né, vinha morar, e que era Braslândia. Brasília também, ela exerce essa influência no que eu faço, né? Os grandes espaços, né? A luminosidade, a geometria, né? Essa coisa da composição. Então, Marcelo, cadê Marcelo? Bom, é uma grande honra fazer parte do DocTV. Acho que o DocTV é, sem dúvida, um dos projetos mais importantes para o realizador independente. Acho que para aqui, para Brasília, tem um gostinho especial de estar participando dele. Assim, a gente que milita na BCV há um bom tempo e poder, assim, junto com o Pedro, o pessoal que está aqui presente, a gente acompanha o DocTV desde a primeira edição lá de trás e é uma honra bem especial estar participando agora como realizador de um filme, né? No DocTV. Eu queria chamar o Galeno, não sei se o Galeno vai querer subir. O Galeno quer dar uma subida aí, Galeno? Quer não? Bom, se vocês quiserem conversar, pois é. Mas vocês vão conhecer bem mais dele no filme. Esse aqui é um trechinho do trechinho, né? Como o próprio Renato já falou, o filme tem 52 minutos. A ideia é a gente convidar vocês para ver o filme na televisão. O filme deve ter exibido em fevereiro, né, do ano que vem, não é isso? Bom, enfim, por aí. Enfim, basicamente é isso. Eu queria fazer 2 grandes agradecimentos. Primeiro, a Betânia Victor, minha coordenadora de produção, que está ali. Se puder levantar, dá um tchau aí. Segundo, a Renata Pires, que está ali também, fez produção no filme, foi grande parceira do projeto. Esse é um projeto que me permitiu reencontrar um pouco com a minha infância que eu não conhecia. O Galeno é do Delta do Parnaíba
E a minha família, por parte de mãe, é de lá também. E foi uma proposital, eu nunca tinha ido até lá, e foi do Delta, de onde o Galeno tira toda a inspiração para fazer todas essas obras maravilhosas que ele faz, enfim. E viajar com ele até lá também foi uma forma de reencontrar um caminho da minha família que eu não tinha tido a oportunidade de encontrar pessoalmente. Então, espero que vocês vejam o filme em fevereiro e outras exibições que venham a acontecer. Obrigado. Então, eu faltei falar que aquele primeiro resumo do vídeo, que não é o filme completo, ele foi todo bancado pela TV Brasil, que é carteira especial. A carteira especial ela existe desde a 2ª edição, e em que esses polos estaduais do Doc TV, eles procuram também, eles se articulam para ver se conseguem bancar mais filmes. E além da parcela que a TV já dá para esses 2 nacionais, que é o Galeno, o Curumim Arteiro, e que agora a gente vai assistir o que tirou o primeiro lugar, do Aderlei Queiroz, chamado Fora de Campo. Vibração ganha jogo, vamos lá, hein, meu irmão. Podemos dar sopa pra ninguém, meu irmão. Podemos dar sopa pra ninguém. Ninguém leva comida na nossa casa, não, hein. Ninguém leva, não. Se a gente não levar, a gente morre de fome. Então agora é hora da gente defender o nosso pão, o nosso prato, pô. Vira pro companheiro que tá do seu lado e fala assim, hoje eu preciso de você. O jogo da nossa vida é hoje, sabe por quê? Amanhã a gente não sabe nem se então fazemos o melhor para Deus, então vamos fazer hoje. Eu, quando eu orava, eu pedi a Deus abençoar cada um. A primeira coisa que eu falei, sabe o que foi? Que hoje eu faço a melhor partida da minha vida. Vamos lá. Ó nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia na hora, Senhor. Perdoar nosso ofensa, assim como nós perdoamos aquele que tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Deus convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Vamos lutar, Arthur! Vamos lutar, Arthur! Vamos lutar, Arthur! Todo o campo não ajuda, mas a técnica prevalece. O Cascavel vai entrar em campo com força máxima. Paulinho da Grécia, Bé, o rei da vila, Bezerra, o paredão do Abadião, lá de Garotinho de Ouro, Marquinho Carioca e Maninho, craque camisa 10. Paulinho recebe a bola sozinho, dribla o primeiro adversário com tranquilidade e chuta rasante. Tá bom, você ainda quer falar ainda. Vai pra lá, né, senhor? Tira a mão. Você dá tapa no cara, ainda quer falar o quê? Você sabe muito bem. Não, já dei amarelo pra ele, vai lá, pra lá. Põe aqui. Não, belezinha, Tena. Pô, tu tá malando demais, meu auxiliar. Se me derrubar, eu faço um gol hoje. Gente, vai lá, se precisar de um centroavante, eu tô à disposição. Tem o Paulo da Grécia aí, joga de meia, habilidoso. Essa parte pula. Não filma não, não grava não. Não, ele pode deixar, eles viram tudo.
Olha o Evandro aí. E aí, mano? Como é que tá? Bom? Beleza, Delei? Como é que tá? Bom, Delei? Falei que tava fazendo a produção, você não acreditou, Evandro aí? É mesmo? É, o Vlad é nosso artista principal. ator principal do filme. Rapaz, vai estar importante. Ponta esquerda, Bom, Flávio. Evandro. Bom. Você pode jogar bola? Evandro, inclusive... Pode jogar bem? Evandro, inclusive, como é que se diz? Eu sou o ator profissional, eu sou o ator principal e tenho os coadjuvantes, como é? Coadjuvante? Coadjuvante mesmo? Fala. Evandro é um coadjuvante. O maninho que é que lá assiste outro esporte, mas de 45. Vai todo mundo pensar que é matéria 100%. Então tá bom então, né, amigo? Vamos subir o morro. A bola, ela ilude muita gente. Então todo mundo hoje nasce uma criancinha, o pai já quer botar para ser jogador de futebol. Por quê? Mostra uma realidade de que é fama, é dinheiro, é carro importado. Futebol é só dificuldade, você só encontra barreira. E os obstáculos é um a mais que o outro. Então você acha assim, não, eu vou sair daqui, eu vou jogar em tal time e tal. E não é assim. O sonho de um atleta é ir para um Flamengo, para um Corinthians, para um Vasco, um time de grande porte, né? E a maioria deles, o que acontece? Os sonhos são frustrados. É aquele sonho que você vai e tem o término e acaba, né? E parece na mente da gente, parece que nunca acabou, né? Mas foi bom, cara. A saudade. Futebol é uma coisa... Você não sente vontade de jogar bola, não? Sinto, cara. Sente nada. Você sente? Porra! Então, Adirley. Boa noite. Obrigado a vocês todos aí. Então, acho que assim, não deu para trazer a galera do futebol, né? São 6 personagens, estão trabalhando e, enfim, é meio complicado de vir hoje. Mas acho que podia vir o pessoal do filme mesmo, da produção do filme, o pessoal do estúdio, seu Valdir, Micael, Fábio Macumba, Wellington Abreu, João Break. Podia subir aqui, por favor. Adriana! Assiste alguém? Não, né? Fica. Então, a gente, assim, antes de mais nada também, eu queria ressaltar, e aí eu falo mesmo falo de coração nesse sentido, assim, porque o Doc TV eu acho que é de fato o programa, para mim especificamente, o programa mais importante da televisão brasileira e nesse sentido do cinema também. Eu acho que ele é de fato um programa democrático e ele te dá a oportunidade de você, de fato, entrar naquilo, ele dá a oportunidade ao realizador de explorar a questão do território mesmo, aquilo que você pode fazer de fato um filme que você esteja próximo ao filme. Você pode contar de fato um filme que você esteja dentro do processo todo. E o nosso filme foi isso, na verdade. A gente estava dentro do processo, os personagens todos do nosso filme são pessoas que moram próximo da gente, no sentido de morar e trazer esses personagens para dentro. Na grande maioria são personagens da Ceilândia e personagens de Braslândia, o Bé de Braslândia, o Maninho, o Vlad, Bezerra, são da Ceilândia, e só o Marquinho Carioca do Paranoá. Então, assim, essa chance de trazer todos esses personagens perto da gente e de contar uma história que a gente acha que é a história que a gente, de fato, vive, é muito importante, e isso o Doc TV proporciona, de fato, para a gente, assim. Eu acho, assim, que, né, viva o Doc TV, que ele vive muito tempo mesmo. Eu queria falar um pouquinho também sobre essa coisa do futebol, que é importante mesmo, assim. A angústia de fazer filme é justamente ter a oportunidade de falar de o futebol que é regra no Brasil. O futebol que é regra no Brasil é o futebol de que 92% dos jogadores, de 10 jogadores, apenas um, ao fim da carreira, que chega curto, aos 35 anos, apenas um jogador vai ter condições de viver ainda de alguma coisa de futebol. 9 jogadores vão ter que entrar no mercado informal, vão estar desempregados, vão estar ainda que conviver durante 3, 4 anos de um ambiente que eles tinham, que pode jogar em time pequeno, pode ser isso, pode aquilo, mas ainda vive do que eles falam que é da
a cachaça do futebol, né? A droga do futebol, que é muito boa. E ela fica ali 3, 4 anos permeando a gente. Mas eu quero dizer que o nosso filme é um filme que trabalha a perspectiva, de fato, do trabalhador. É o cara que joga futebol, mas é o trabalhador do futebol, que é a imensa maioria desse país. Obrigado. E tem que falar também aqui do pessoal, de fato, da equipe, né? Assim, já foi dito aqui, é meio que chovendo molhado, mas a gente não faz cinema sem equipe, né? E assim, eu quero agradecer em especial ao carinho da Estúdio 13, assim, a honra de ter o seu Valdir do meu lado, assim, de fazer a fotografia do filme, que eu acho que o seu Valdir, inclusive, tem que ser um personagem para o Doc TV, assim, né? É uma figura do cinema de Brasília fundamental. A casa, a Estúdio 13, ela trata o documentário com um extremo carinho. Então, assim, eu fico muito feliz de ter entrado com um filme junto com a Estúdio 13. E também agradecer o pessoal da equipe da Ceilândia, né? O Fábio Macumba, o Elton Abreu e o João Break, que é um parceiro de longa estrada comigo do documentário. E a gente nessa perspectiva também, é um coletivo de cinema da Ceilândia chamado Ceicine. A gente tem um grupo de pessoas da cidade de satélite de Ceilândia que está tentando pensar e fazer cinema. Obrigado. Esse olhar do documentarista é muito importante para a sociedade brasileira, né? Então, olha só a interface que tu faz o Doc TV com a sociedade ao levar esse tipo de olhar, entendeu? Que o Adilei colocou aqui e que também eu acho que é importante, um outro aspecto que o Doc TV traz é o seguinte: quando a gente vai falar de pessoas importantes na sociedade, acontece muito de fazer filmes sobre o passado, que precisa ser feito, contar o nosso passado, contar a história dos grandes heróis nacionais, do Tiradentes, enfim, todos os outros são importantes. Mas uma coisa importante que o Doc TV tem feito é mostrar a biografia de pessoas que estão convivendo com a gente, que estão aqui, estão interagindo, estão fazendo isso. E o Doc TV tem feito isso não só aqui no Distrito Federal, como nos outros estados tem feito isso também. Mostrar essas pessoas que estão agindo com a gente aqui, o trabalho delas sendo mostrado, entendeu, em termos de documentário, biografia, etc. Entendeu? Essa é uma das discussões, talvez, entre dos documentaristas, que eu acho que é importante a gente talvez aprofundar, que assim, há uma tendência muito forte da gente fazer biografias nos documentários, entendeu? E parece que isso, acho que essa é a discussão que a gente deve fazer, parece que isso vem, de certa forma, resgatar talvez um pouco do desleixo que a gente tratou a história no passado, ou talvez do fato de que a gente passou muitos anos da nossa sociedade recente aqui, que a gente não tinha, talvez, tanta facilidade de expressar as coisas. Então, hoje a gente talvez compensa isso. Então, esse olhar do documentarista de fazer biografia, entendeu, que parece uma tendência muito forte, talvez mereça uma discussão mais aprofundada no meio dos documentaristas, no próprio Doc TV, eu acho que merece, talvez, um pouco mais nas próximas oficinas, né? E, por último, antes de eu passar a fase final do evento, eu queria dizer o seguinte: nós da TV Brasil estamos dispostos a ajudar, no que for possível, aos realizadores desses 3 filmes, por exemplo, agora, a conseguir uma situação de exibição maior do que o próprio Doc TV oferece. Entendeu? Porque se por um lado a gente tem todas as vantagens que a gente colocou aqui do Doc TV, que são notórias, por outro lado a gente tem uma espera muito longa até o filme realizado ir ao ar na TV Brasil, né, e nas TVs públicas. Então, existem outras formas de exibição que não seja o circuito comercial, entendeu? E que são formas extremamente interessantes, entendeu? E que podem, vamos dizer assim, usar o termo da moda, bombar os nossos filmes, entendeu? Para além do circuito comercial, entendeu? E invadir um pouco mais a sociedade brasileira, inundar um pouco mais, entendeu? Com essa modalidade vitoriosa de fazer cinema em parceria com a televisão, que é o Doc TV. Para encerrar, convido a todos a participar de um coquetel aqui ao lado, na cafeteria, e agradeço a presença de todos novamente. Até o próximo Doc TV.